Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Quinta-feira, dia do nosso encontro aqui, Mãe Pode, comigo, Silvana Freire. Já ativa o sininho, já se inscreve no canal, já compartilha com a família, com os amigos, com as mães, com os pais, as tias, os avós. Todos vocês são convidados para esse nosso bate-papo às quintas-feiras, sempre trazendo a temática da maternidade, do cuidar, da parentalidade. Hoje eu trago um tema muito atual que vem sendo discutido já há bastante tempo, mas aqui em Salvador, se você é da Bahia, deve ter visto essa discussão muito mais quente nos últimos dias, nos últimos meses, por conta de um projeto de lei que diz respeito ao uso de celular nas escolas, no ambiente escolar. Há aí um projeto que prevê uma proibição do uso do celular nas escolas. Para conversar comigo sobre esse assunto, convidei Emily Lima, neuropsicopedagoga e escritora também. Então a gente vai falar sobre a parte pedagógica, sobre a parte psicológica, sobre a parte também neurológica dessas crianças e adolescentes, como é que fica com essa possível proibição. E também vamos falar do livro que ela vai lançar na próxima semana, na Feira Literária de São Sebastião do Passé. Já é um convite, fique comigo para esse bate-papo aqui no Mãe Pode. Emily Lima, bem-vinda, ótima noite. Muito obrigada pelo convite, boa noite a vocês. Prazer estar aqui também contribuindo com essa discussão, né? É uma discussão que tem rendido muito. Né? Para a gente, para a família, para os pais, para a escola e também para as crianças e adolescentes. Então é interessante também ouvir todo esse público para a gente compreender se essa proibição realmente vale a pena da gente poder estar seguindo. Mas vamos lá. Vamos começar esse bate-papo já convocando você de casa, você que está acompanhando. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pelo YouTube. Estou também ao vivo no meu Instagram, então vocês podem mandar por aqui perguntas, mas preferencialmente pelo YouTube. Ajuda a mãe nesse bate-papo para não ficar com dois veículos aqui e a gente seguir com essa conversa. Quando eu vi essa notícia, né, e o primeiro ponto que me chama a atenção, quando a gente pensa no proibir, né, falando de crianças e adolescentes, trazendo esse aspecto da proibição. Isso é algo que já dificulta, que já atrai essa criança, esse adolescente, quando a gente diz que é proibido? Entenda que é uma complexidade na fala proibição, né? E todas as vezes que a gente ouve essas pessoas falarem, você está proibido de ir, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. O que é que naturalmente um adolescente ou uma criança já coloca na cabecinha? Se é proibido, eu vou fazer, né? Sim. Eu vou quebrar essa regra, né? E quebrando essa regra, eu vou começando também a fazer determinadas coisas que não são tão convenientes assim. E, para mim, né, a palavra proibição, ela traz, assim, um peso. Um peso pelo fato de, muitas vezes, a gente tem uma criança que talvez não consiga compreender a dimensão do que é essa palavra proibir. Sim. Né? Então, quantas oportunidades a gente pode ter a partir do momento que eu vou explicar o que significa não poder fazer alguma coisa. Sim. Então, a gente parte, na psicologia, eu também uso essa fala da psicoeducação como uma forma de você levar para essa criança, levar para esse adolescente os porquês de você não usar, né? O que é que você ganha, o que é que você perde, em que contexto você pode usar, em que contexto você não precisa estar usando, né, determinadas coisas, para que você vá se educando. Eu acho que a palavra bem correta desse sentido é em que eu posso contribuir para essa educação, para essa criança ir entendendo de que esse recurso, essa ferramenta, isso que tanto as pessoas falam que não é para usar, né, tem trazido para a minha vida. Então, será que a criança sabe mesmo a dimensão de que aquela telinha que ele está ali, fanático, olhando lá, passeando por várias coisas e desligado de um universo, de um mundo, tem trazido alguns prejuízos para eles? Será que essa discussão, será que esse ponto é trazido para essa criança? E será que essa criança tem uma maturidade mesmo para compreender tudo isso? Então, muitas vezes, eu fico um pouquinho assim com o pé atrás com relação a essa palavra, proibir. Sim. Né? Então, por que não psicoeducar? Por que não educar? Por que não construir nesse ambiente que é a primeira, né, o primeiro espaço, que é a família, trazer essa fala de uma forma mais naturalizada? Então,
mais cedo eu estava falando também a respeito das emoções, né? Aham. O quanto isso dificulta o trabalho das escolas, inclusive, esse relacionamento que está ali no outro espaço, quando a gente não traz essa fala de uma forma muito natural para Aham. casa. Então, às vezes, a criança está assistindo alguma coisa, por exemplo, a palavra hoje que se usa muito é a ansiedade. Isso. Né? A ansiedade para tudo. Será mesmo que todo mundo está ansioso? Toda criança está ansiosa? Ou ela pode estar naquele momento sentindo um pouco mais de raiva, um pouco mais de tristeza, E não ou saber medo? reconhecer essas emoções, né? Exatamente. Ele não tem ainda elementos para poder nomear todos eles e acaba dizendo: estou ansiosa. Por que será? Porque essa é a fala que, na maioria das vezes, ele escuta. Sim. Eu vou colocar tudo no pacotinho para colocar o que eu sinto no nome ansiedade. Então, Aham. eu ouço muito, não só no espaço, né, da clínica, como também na sala de aula, como também na escola. Então, as crianças chegam para mim falando: eu estou ansiosa, eu estou ansiosa, eu estou ansiosa. E quando você vai começar a investigar, tem o quê ali presente? Agora, É uma outra relação. e tem um ponto, né, que a gente traz esse ansiosa, que eu me lembro até de uma outra conversa aqui, que é o ociosa, que são crianças que também não sabem estar ociosas, não sabem ficar sem fazer nada, viver o ócio. O tédio. O tédio, porque a nossa sociedade não sabe viver o tédio. Né? Se a gente para hoje, para caminhar aqui no Mundo Plaza, a gente vai ver tá todo mundo com o seu celular na mão e caminhando e fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então não é nem você parar e não fazer nada e liberar sua mente naquele momento, é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então são crianças que já estão inseridas nessa geração. Que é diferente da minha geração, que não nasci com isso aqui, com um tablet, um celular, uma câmera aqui na frente, né? Então, assim, isso também é um ponto, né? Que é a criança que ela tá acostumada a dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. E isso tem gerado, Silvana, tem gerado tantos prejuízos à vida dessas crianças em termos de escolarização, porque o que isso acaba gerando? Essa criança que consegue ficar aqui, dando uma resposta de um jeito e de outro para várias coisas, eu começo a dizer a ela que ela não está mais com foco, eu começo a dizer que ela não está mais concentrando, eu começar a dar nomes de transtornos a essa criança pelo fato dela estar desarrumada, vamos dizer assim, né? Então, será realmente que todos os casos hoje de crianças elas estão com transtorno? Ou a gente precisa dar uma organizada nessa vida? Então, recentemente eu tive uma mãe que me procurou na escola e ela fala assim: eu não sei o que é que eu faço pelo fato dessa criança estar assim um pouco agitada. Então, na cabecinha dela, ela já achava que ele já tinha algum problema. Eu digo: vem cá, me conta aí como é que é a rotina dessa criança. Como é a organização dela do dia? E ela foi relatando para mim como seria essa organização. Eu disse: mas espera ainda, você não acha que a gente pode dar uma arrumada nisso aí? Então, primeiro a gente vai arrumar essa rotina dessa criança, vai compreender como é que ela funciona nessa rotina. E se isso não melhora, a gente passa a olhar de uma outra forma, né? Porque senão a gente vai colocando tudo num pacote, colocando os nomes nessas crianças, né? Trazendo certos transtornos para elas, quando na verdade a gente precisa de uma outra organização, principalmente do nosso entorno, principalmente do ambiente onde ela está inserida. Sim, né? Perfeito. E assim, é algo que eu sempre digo, assim, para uma criança, e que eu também me fiscalizo muito com relação a isso, por trabalhar com rede social, trabalhar com celular. Então, assim, se no momento em que eu estou em casa, minha filha de 1 ano e 8 meses, ela vê que eu estou com este aparelhinho na mão, por que ele é tão interessante, né? Se minha mãe tá com ele, pô, eu também quero. Ou ela vai disputar espaço, ou ela vai querer ele também. Exato. Né? Então, assim, Marina já pega e já faz o que eu faço de filmar. Né? De pegar e filmar a cachorrinha, filmar, né? Por mais que a gente diga, vou evitar telas, mas há aquele movimento, às vezes eu filmo ela, então já percebe aquilo ali, né? Mas dentro desse limite é uma preocupação. Minha, principalmente. O pai, muito menos, porque usa muito menos do que eu. Mas assim, de dizer, poxa, de fazer um movimento de ir para um espaço para eu poder trabalhar um cowork, para não estar em casa e aquela atenção dividida. Para que isso não chame a atenção dela e ela também não se sinta preterida diante daquele aparelho. Claro, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente fica colocando aí, usa-se a tela, não usa-se a tela, né? O que é prejudicial?
Claro, neurologicamente falando, a gente tem prejuízos significativos quando você tem uma criança por muito tempo Sim, nessa tela, né? Então, o que é que ela acaba deixando de desenvolver? Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade, acaba de desenvolver, deixa de desenvolver quando ela tem uma motricidade aí para ser completamente sim, explorada, uma sim, oralidade completamente ser sim. explorada, uma sociabilidade completamente para ser explorada, ela tá ali presa. Ó, ela e o mundo E, em dela. geral, crianças que são assim, são crianças que falam mais tarde, são crianças que até a parte motora, como você trouxe a motricidade, a musculatura O dessa criança tônus é muscular diferente. O tônus, mesmo, perfeito, né, é é diferente. diferente, né? Você não consegue aí trazer com que essa criança tenha um pouco mais de desenvoltura. Por exemplo, saltar, né? Você está no parquinho, você observa todas brincando. Será que todas estão no mesmo processo, com aquele corpo, com aquele tônus Uhum, funcionando uhum, uhum. devidamente? Não. Muitas estão mais sentadinhas, outras estão assim carregadas mais Sim, tempo. sim. Então, tudo isso vai fazendo com que o processo delas não aconteçam de uma forma natural. A gente fala muito das fases de desenvolvimento infantil, né? Sim, E essas fases de desenvolvimento infantil, na verdade, são marcos, né? Que a gente sim. vai estar observando para que o que fugir um pouquinho ali daquela regra, daquele nível, a gente já esteja um pouco Uhum, mais atento a uhum. isso, né? Então, muitos casos hoje de crianças que demoram de falar, que demoram de se movimentar, de ter um Isso. pouco mais desse desenvolvimento a nível de normalidade mesmo, a gente precisa estar atento. Mas por que será? É realmente um transtorno ou ele não foi desenvolvido no tempo, no momento, com Sim, aquilo que precisa, sim, né? sim, perfeito. Então, são tantas essas questões que eu entendo do desenvolvimento infantil que a gente precisa ter esse olhar, né? Sim. Esse cuidado para isso, né? Perfeito. Tem uma pessoa aqui, ao Sim, vivo aqui no Instagram, que colocou aqui, né? A Lei Saraiva. A criança aprende o que vivencia, então diálogo todos os dias e limites também. E aí me vem aquele ponto, né? Como eu te falei antes da gente abrir aqui o nosso bate-papo aqui no YouTube, de que delegar isso e responsabilizar essa escola, aí também tem que haver essa responsabilização primeiro em casa. Não adianta delegar, empurrar assim em casa, a criança tá o tempo inteiro com o celular na mão, criança, adolescente com o celular na mão, com aquele acesso livre, né? E chega na escola e diz: opa, aqui não, né? Então, assim, eu acho que a gente também não pode simplesmente empurrar esse problema para a escola. Esse diálogo tem que começar em casa. E esse limite, até de saber, olha, filho, na escola não é o ambiente, naquele horário é a sua aula. Assim, tô colocando aqui a minha fala, gente, como uma mãe ainda de 1 ano e 8 meses, né? Claro que para as que estão me ouvindo, que são mães de adolescentes, é uma outra dificuldade. E para as crianças que já nasceram na tecnologia, exato. né? É. Mas assim, eu vejo que tem muito isso, e tenho escutado muito isso também da parte da rede escolar, dos professores, que já tem uma carga muito alta. Então, se cabe a esse professor também, além de tudo que ele precisa ensinar, ele ainda ensinar que não pode usar o celular na aula, né? Uhum. Talvez seja demais. Eu entendo também que todo esse caminho de dizer o que pode, o que não pode, precisa ser iniciado no Sim, espaço de casa, sim. né? Então, quando você chega nesse nível de proibição, é para dizer assim, calma que a gente não está conseguindo mais dar conta de ninguém, Uhum. em crianças, em adolescentes, nos próprios adultos mesmo. Então, o que é que a gente pode perceber? Que muitas vezes é esse lado que se delega à escola, ó, vocês é que vão botar o limite. Um limite que não Sim, foi iniciado sim, em casa, né? sim, Então, se eu tenho, por exemplo, essa criança que eu falei com você, de que ela não tinha uma rotina, o que é que ela precisa? Isso não é limite? sim, É uma criança que vai o tempo todo para a rua brincar de patinete, de bicicleta e tal, e não tem hora nem para começar nem para terminar. sim. Ele precisa de limite. Então, na minha casa, por exemplo, no meu lugar, onde eu estou lá com os meus filhos, se o tempo todo eu estou tendo acesso a esse recurso, que é uma ferramenta, e aí eu vou falar daqui a pouquinho, em termos da neuropsicopedagogia, Sim, o que é favorável a gente entender dentro do espaço da escola o uso do aparelho, né, do certo. celular. Penso eu que a gente precisa ter uma intencionalidade pedagógica em tudo que se faz na escola. Eu não posso tratar, por exemplo, até um livro que eu escolho, levo para minha sala de aula aleatoriamente. Eu preciso entender que aquele
material, aquela ferramenta que eu vou levar, vai ter uma intencionalidade pedagógica. E eu gosto muito de usar esse termo. Por quê? Porque não é simplesmente olhando um modelo que o outro faz, né? Uhum. Algo que eu pesquei ali na Sim. internet, que eu posso levar para o meu espaço da minha sala de aula, Uhum. sem ter a noção de quem são os meus alunos, de quem são aquelas crianças, que faixa etária que eu levo, né? Para quê? Para eu trabalhar ali na sala. Então, voltando à ferramenta, esse limite, essa discussão, essa conversa precisa ser iniciada no espaço de casa, né? Sim. Para não responsabilizar mais uma vez a escola pelo fato de que pode, não pode usar. Pedagogicamente falando, nós temos benefícios sim em trazer, em usar a ferramenta do celular, né? Sim. Você acabou de falar que as crianças hoje vivem e nascem no mundo completamente digital. Ninguém vai poder correr disso. A gente não pode, né, pensar nessas crianças fora desse contexto que nascem dessa forma. Mas também você fala que quanto mais a gente vê aquela família, aquela mãe que está lá, né, olhando essas informações no celular e a criança está Uhum. ali olhando, a gente chama atenção muito para os neurônios espelho, que é essa referência, esse olhar que eu estou vendo e eu vou imitar. Porque tem essa fase da imitação. Sim, Muitas sim. vezes, né? Essa fase da imitação que é tão importante para que lá na frente ela consiga também perceber. Eu não sou essa pessoa que posso estar imitando o tempo todo, mas eu posso fazer diferente. Sim. Então, até um determinado momento, a imitação é favorável. Então, é como se você, por exemplo, tira a chupeta da criança, porque ela precisa deixar, né, por causa do dentinho e Aham. por causa de uma série de coisas. E aí você não está oferecendo nada para ela. Mas Sim. ali era um suporte para ela. Aham. Ali Então, era o momento dela se sentir também segura com aquele recurso que sim, ela tem. sim. Então, como é que a gente faz essa transição? Não é? Tem aquela criancinha, por exemplo, que tem um paninho, que Aham. gosta O daquele cheirinho. paninho, Eu do tinha um paninho. cheirinho, né? Do cheirinho. E esse cheirinho é tão importante para ela, que muitas Sim. vezes leva para a escola. É. E não chegue aqui não traga esse brinquedo, esse ursinho. Sim. Calma, gente, isso é um objeto aí, né? Que tem um significado. Que tem um significado para De ela. pertencimento, né? Exatamente. Como é que a gente faz essa substituição? Eu vou muito pela linha da questão dialógica, né? Eu vou para o diálogo, eu entendo essa criança, para que a partir dali a gente possa também estabelecer alguns combinados. Eu chamo muito dos combinados. Sim. Primeiro porque, se eu não entendo essa perspectiva da criança e o olhar dele, como é que eu vou chegar dizendo somente a minha? Porque é o meu modo de pensar, o meu Uhum. modo de perceber as coisas. Vão ter momentos em que eu, enquanto adulta, preciso sim direcionar essa criança para algumas coisas, porque ela não tem ainda totalmente Sim. essa compreensão, Sim. né? Então, para a gente poder falar desse espaço da escola que muitas vezes é responsabilizado, né? Eu estou falando de escola num todo, dos professores, da própria gestão escolar, que às vezes eu não tenho a condição de lidar com meu filho em dizer um não, hoje você não vai usar o celular, Sim. né? Então é muito difícil para os pais. Eu estou falando das pessoas de um modo geral, Sim. em dizer um não, né? Acha que dizer não, a gente vai estar criando uma série de problemas na vida da Sim. criança. Quando a gente precisa dizer não, quando a gente precisa dizer sim. E muitas vezes, quando eu estou em casa, que eu não deixo ou que eu permito demais o meu filho fazer uso, né, dessa tecnologia, desse celular, de qualquer outro dispositivo Sim. eletrônico, eu vou estar abrindo mão, talvez, desse meu olhar, da minha autoridade, da minha figura, da referência que eu sou para ela, né? E é preciso que a gente tenha isso na nossa casa. Claro. E assim, a gente parte aí para algo que a gente tem tido muito quando a gente fala de educação positiva, né, respeitosa, que é deixar com que essa criança tome determinadas decisões, tenha a sua autenticidade, se desenvolva no seu tempo, mas também não ser permissivo demais. Né? Porque aí essa baliza da criança que faz tudo, que pode tudo. E algo que eu tenho conversado muito com especialistas aqui e que tem me norteado muito são as decisões macro e micro. O que é uma decisão macro, né? Quando é que eu vou comprar aquela briga e vou dizer, não, filha, isso aqui não. Porque vai arriscar, porque vai colocar, ela pode se machucar com aquilo, ou porque não é aquele horário, ou porque é algo que ela não precisa daquele recurso de um celular, uma criança da idade dela, ou
É uma decisão pequenininha, é a inversão da hora do banho, se é antes ou depois do almoço, um exemplo assim, né? Então, e aí isso tem me balizado muito. E a gente vê muito isso, de que os pais não sabem às vezes se, poxa, deixo demais ou não. Né? E esse medo do não e de estar podando essa criança, mas ao mesmo tempo tendo que dar limites. Eu vejo muito que a gente precisa definir quais são os estilos de parentalidade que a gente assume na educação dos filhos. Sim. Então, quando você traz aí a negligência, a permissividade ou autoritarismo, a gente está caracterizando aí um perfil, né, de educação que vai se estabelecendo nesse espaço de casa. Então, é tudo uma questão, muitas vezes, de bom senso. É o que você diz, micro e macro, né? Poxa, essa criança não quer tomar banho agora, mas ela pode ir de uma outra maneira. Como eu posso fazer? É porque, às vezes, também a gente tem, como adulto, pouco saco, né? Para lidar com essas coisas. Então, a Sim. gente não tem muita paciência, né? Mas a criança exige muito esse lado de brincar, de fazer o faz de conta acontecer. E quantas vezes esse banho pode ser feito de uma forma muito mais tranquila, sem aquela, tá na hora de você tomar banho, já chegou o seu horário, né? Se você não tomar banho agora, você vai fazer isso, vai acontecer aquilo. O si, As né? ameaças Do que todas, já entra ameaça, né? As ameaças todas. Então, quantas vezes agindo de uma outra forma e compreendendo que a fase, não vou dizer que todas as crianças você vai ter esse mesmo nível de diálogo e a mesma hora. Tem horas que você precisa ser mais firme, né? Porque chegou a hora de você tomar banho, eu não vou falar mais do que 2 vezes e pronto. Mas é diferente de uma criança de 2 anos de idade, uma criança de 1 ano e meio de idade, 3 anos de idade, que está nesse meio da fantasia ainda, né? Buscando se entender enquanto realidade e fantasia, que eu posso usar uma outra estratégia para você tomar banho e aí a dor de cabeça não vai acontecer de uma forma tão forte entre os pais e os filhos, né? Então, há necessidades da gente poder dizer um não sim, né? Um não sim que eu estou dizendo, um não que eu preciso falar e um sim de formas adequadas e em determinados momentos. Então, assim, o medo hoje que eu observo de uma grande maioria de nós pais, né? É de estar, assim, sendo invasiva, ou permissiva, ou agressiva, pelo fato da gente poder também se posicionar. E a gente está perdendo um pouco esse espaço, sabe? De não se posicionar devidamente nessa educação que a gente dá para os nossos filhos. A gente não pode esquecer que nós somos as referências na vida deles, sabe? E quando a gente tem esse olhar de que eu sou uma referência na vida da minha filha, do meu filho, como é que eu vou me posicionar? O que é que eu quero de ser humano daqui para frente? O que é que eu imagino dessa criança que é hoje uma menina ou um menino, quem seja, ele vai ser lá na frente? Então, o que é que eu estou pensando nisso? Então, eu preciso começar de agora, preciso falar de questões que muitas vezes sejam complexas agora. Sim. E eles entendem, viu, Silvana? Entendem? Eles entendem. Sim, entende. Ave Maria, já descobri isso. A menina é pequena, mas vê tudo, entende tudo e reproduz tudo. Do bom dia no prédio, a minha simpatia dá bom dia e boa tarde a todo mundo, porque ouve dando bom dia e boa tarde, Exatamente. né? Até algo que às vezes a gente deixa escapar, um eita, pô. E quando ela vê, eita, pô, eu, eita! Já tá. Aprende tudo, né? Aprende tudo. E tem a gente como referência mesmo. Agora, tem um ponto, né? Trazendo um pouco mais essa fase ali dos 5, 6 anos, e que talvez você traga isso também na sua vivência de consultório, de crianças que já são identificadas como viciadas no celular. Sim. São crianças que no comecinho ali foi indo, talvez, né? Ou foram da pandemia, que também foi uma dificuldade para esses pais, de ter essas crianças trancadas em casa, a criança que nasceu na pandemia e que hoje já tá um pouco maiorzinha, e que hoje se depara com esta criança viciada neste aparelhinho aqui. E aí, o que eu vou fazer agora, né? Então, assim, de perceber que o seu filho tão jovem já está viciado naquilo, que a gente também se vicia, mas que para eles tem uma repercussão e um impacto muito maior. Exatamente. Né? É bem assim mesmo essa fala, quando a gente trabalha com algumas crianças que, por conta desse espaço que vivemos
da Sim. pandemia, a gente tem, assim, relatos muito sérios. O que é que eu faço agora que fulaninho não consegue mais ficar um tempo sem o celular? E quando a gente tira, ele se irrita, ele briga, ele quer jogar as E eu coisas. já vi cenas assim, nossa, num shopping, num Não é, restaurante. não é uma ficção, não. É real realidade de eu me mesmo. assustar. É De eu parar e dizer realidade. assim, meu Deus, o que tá acontecendo com aquela criança? O que é que estão fazendo? Não. É porque naquele momento tava ali de almoçar e você vê a mãe ou o pai. Tirou o celular. Porque a comida chegou e aí tirou o celular, É. né? E muitas vezes eu entendo que isso tudo teve um início, talvez porque eu estava muito preocupada naquele momento, né, com a situação que nós todos estávamos vivendo, porque naquele momento faltou outro tipo de atividade para ser pensada para aquela criança. Mas assim, talvez a gente tenha muito negligenciado essa parte, né? Pelo fato de tantos medos estivessem assim rondando a vida da gente, de não também permitir. Claro, ninguém podia estar muito frequentemente nas praças, nas ruas, brincando de bicicleta, né? No Indo play para do a casa do prédio. outro. É. Ninguém estava. Mas será que em casa eu teria a possibilidade de fazer alguma coisa diferente com meu filho? Não é? Então, que coisas diferentes poderiam ter sido trazidas também para eles? E coisas simples, tá? Sim. Eu lembro que na época que eu estava também trazendo esse trabalho na escola, porque as escolas não pararam, né? E a escola que eu trabalho, ela não parou. Então, como é que eu fui? Foi aí que despertou o meu interesse de levar para as crianças a educação socioemocional. Sim. Por entender como é que elas estavam se sentindo. E aí, muitas vezes, a criança, naquele momento, né, porque só tinha essa ferramenta da gente ter aula, também Sim. estava tendo acesso àquele aparelho, àquele Exato, celular. também estava ali. Ali, aquilo tudo. Então, assim, a partir dali, era uma atividade pedagógica. Mas fora ali, eu ficava mais tempo, porque eu fico Sim. quietinha, muitas vezes. Aham. Eu fico ali parada, olhando o que está acontecendo, porque minha mãe pode estar precisando arrumar a casa, precisando Sim. trabalhar. O pai e a mãe estavam dentro de casa muitas vezes trabalhando. Aham. Então, para dar esse equilíbrio de tudo isso, eu precisava ficar ali paradinha. E a gente entende que assim como, né? Outras drogas, elas acabam trazendo Sim. essa dependência ao cérebro, o próprio celular também traz. Eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que ele não tem os seus prejuízos, mas eu vejo também que de uma forma equilibrada a gente pode fazer uso dele, porque as crianças vivem num mundo que, por mais que a gente não queira dar a tela agora, mas vai chegar um determinado momento que aquilo ali vai ser para ele um desafio, e muitas vezes o pai e a mãe vai se ver entre a cruz e a espada para poder trazer essa ferramenta. Mas por que meu amigo tem? E aí tantas outras Sim, conversas vão sim, aparecendo, sim. né? E como a gente vai trazendo essa clareza para eles com muita naturalidade, talvez, com muita amorosidade, eu diria, né? Porque não é fácil para um pai ou uma mãe estar dizendo para essa criança que ele não vai fazer uso da tela, quando tem muita gente em volta fazendo uso. Perfeito, perfeito. Né? Para quem tá chegando agora, eu tô conversando com Emily Lima. Emily Lima. Emily Lima. Um trava-língua hoje. Emily Lima, neuropsicopedagoga e escritora, trazendo essa temática da proibição do celular nas escolas, no ambiente escolar, dentro da sala de aula. Tem participação chegando aqui pelo Instagram, mas quero lembrar vocês, maravilhosos dessa audiência, que no YouTube, no meu canal, youtube.com/@sicafreire, tá muito melhor, porque vocês conseguem ver a nossa entrevistada, uma querida que está aqui comigo nessa noite, especialista nesse assunto. Então, vão para lá também, por favor, hein? Ó, a Luísa Carneiro diz aqui, tomara que as escolas proíbam celulares e que os professores tragam novidades e aulas atraentes. E a gente vinha falando sobre isso, né? Sobre essa responsabilização de que o que é trazer essa aula atraente? Será que assim, pelo comentário dela, como se o celular fosse um recurso pelo professor e aí agora ele teria que criar algo extracelular, né? Eu mais ou menos entendi que, bom, se teve Não sei essa se foi isso, hein, proibição, então as escolas agora vão ter que fazer um super
uma super Sim, aula sim. para poder ter a atenção desse pessoal. Sim. Mas, gente, essas super aulas, muitas vezes, elas já acontecem. E muitas vezes a gente tem um trabalho muito, muito mesmo rico dentro das escolas, que é de trazer esse público para uma atenção, para uma concentração, para um foco, e muitas vezes a dispersão está ali muito presente. Sim. Né? Então, será que é realmente agora, mais uma vez, os professores que vão estar se desdobrando para poder ter a atenção desse grupo na sala de aula? Porque, pelo que eu percebo, será que não existe um pouco mais de facilidade da gente entrar em acordos, em dizer assim, olha, em tais ambientes da escola, a gente pode também acessar o celular, né? Mas no espaço da sala de aula, se não tiver um olhar pedagógico para a ferramenta, a gente pode deixar de lado. Mas o que é que está acontecendo? O celular estava, na verdade, você está lá o professor dando aula, você está aqui mexendo no seu celular. Sim. Então, há uma competição aí, né? Sim. E impede grande desigualdade, porque eu tô ali no meu universo, no meu mundo, vendo coisas assim que eu quero e eu escolho, enquanto tá o professor ali na sala de aula, trazendo aquilo que também é necessário, que a família quer que traga, né? Sim. Para os filhos, Sim. porque eles estão numa escola. Então, como é que é isso mesmo? Me parece ser um tanto quanto, né? Desigual, né? Porque o professor está ali e você tá com a tela que te leva para o mundo inteiro. Inteiro, Né? né? E Então, o tempo todo. Agora, sim, tem um ponto, né? E você trouxe isso, eu me lembrei, de que tem até escolas também que estão acompanhando a gente aqui nessa live, de que tem escolas que iniciaram esse processo, né? Não necessariamente com o celular, mas com isto aqui, com o tablet. Isso. E que essa escola disse lá atrás, pais, agora vocês precisam que o filho de vocês tenha este celular para atividades pedagógicas. Então, trouxe essa ferramenta para o ambiente. E agora? E agora? Não é? O que a gente faz com essa ferramenta? Pois é. Né? Eu entendo que a ferramenta ela é útil, ela pode sim acrescentar o processo, mas a gente precisa entender em que momento a gente traz essa ferramenta. Ela é a única? Não. Tem coisas interessantes dentro da escola, no fazer, das relações, que também precisam ser cultivadas. Então, é só, por exemplo, vamos pegar aí as lousas eletrônicas, que foi assim, boom, né? De trazer para a sala de aula, todas as salas precisam ter essa lousa eletrônica, né? Sim. De última geração. Mas espera ainda, será que só tem isso mesmo? Então, a gente fica em um 800 e não busca uma medida para poder adequar aquilo que eu preciso também desse público, para atrair, para trazer coisas interessantes, como outras também. Claro. Muitas vezes, o olhar que as pessoas têm para algo que é um pouco tradicional, né? Acho que se perde um pouco. Uhum. Por que se perde um pouco? Eu vou muito para o lado das pessoas que alfabetizam e alfabetizaram as crianças com algum método tradicional. Lá atrás. Lá atrás serviu. Sim. Mas hoje, a gente precisa garantir também a alfabetização de algumas crianças. E tem crianças que algum método, talvez, não se adeque a ela naquele momento, mas ela aprende daquela outra forma. Sim. Tá tudo certo. Muitas vezes a gente quer padronizar tanto as coisas, sabe? E quem está por trás, que é esse sujeito, a gente não escuta. Essa criança que está aprendendo, a gente parou para escutar quem é essa criança que está aprendendo? Ou a gente está trazendo um modelo pronto para que ela se encaixe nesse lugar? Sim. Você estava falando mais cedo aí do estilo da escola da sua filha. Sim. Então, anteriormente, quando ele chegou no Brasil, e eu vou falar a nível do construtivismo, né? Sim. Ele chega no Brasil de uma forma completamente distorcida. E ele não deu certo. Muitas vezes em determinados ambientes escolares. Sim. Porque as pessoas achavam que as crianças fazem do jeito que elas querem a vida inteira e ninguém faz nenhum tipo de intervenção. E não é bem assim. A gente precisa, sim, de um olhar dessa criança que aprende, como ela aprende. Sim. Agora, a gente tem intervenção, sim.
Sim. Então, o construtivismo não é balela que a gente coloca aí o tempo todo dizendo que é o faz tudo que a criança quer na hora. Sim. Ele foi compreendido aqui no Brasil dessa forma. Lá nos anos de 90, Sim. 80 e tantos, 90, quando ele chega no nosso país. Mas não é essa a concepção que ele traz. E, assim, esse olhar dos pais nesse momento, né, Sim. da educação, do que você quer e de conhecer a sua criança, né? Então, quando eu te Pois. disse, eu busquei, queria uma escola no método construtivista, não queria um método tradicional, Uhum. por conhecer a minha filha, por saber que ela é uma criança curiosa, que gosta de descobrir, que tem uma autenticidade que ela traz nela, que gosta de falar, que gosta de comunicar, que gosta de movimento. Então eu falei, essa criança precisa de uma escola que dê esse espaço a ela. E não que coloque ali numa sala e diga, agora é aqui, né? Então, são vários momentos. E ela tá na fase de adaptação, de poder acompanhar. O que faz? Gente, mas o que a menina da idade dessa faz numa tarde? Faz muita coisa. Faz. Hoje, inclusive, fez sopa. Aham. Então, assim, essas vivências. E depois contar e dizer o que é que tinha nessa sopa. Né? Então, reconhecer a sua criança e o que é bacana pra ela. Quanta coisa ela não tá aprendendo aí Pois fazendo é, sopa, pois né? é. As verduras, o processo. Gente, é repolho. O cortar das coisas, o Sim. tá ali participando. Então, quantas histórias não vão passar pela cabecinha dela Sim. e quantas memórias não vão ficar quando ela fez aquela sopa. Ainda você bebeu. Sim, ainda tomei a sopa. E vou contar aqui um segredo pra quem me acompanha, não vai ser mais segredo. Gente, eu não como frango. Eu sabia que a sopa era de legumes, que a escola tinha pedido antes pra levar os legumes. Aí eu dei um golinho, que eles chamaram os pais pra degustar quando a gente foi pegar legume com a massinha. E quando eu olho, tinha um pedaço de frango. Ai, meu Deus, eu comi. E até isso a minha filha me fez agora. Até passar. isso a minha filha me fez agora. Pois é, Marina transformando os filhos realmente nos transforma. Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá aqui no chat acompanhando. Murilo Mota, um beijo, Murilo, querido demais. Ele comentando aqui, já quero saber da escolinha. Dessa fase, porque tudo é adaptação, tudo é novidade, né? Esse passo a passo eu gosto muito de dividir nas minhas redes e trazer isso. E, Silvana, é interessante que as pessoas ainda relutam por entender que, o que é que a criança vai fazer na escola com essa Sim, idade, sim, né? Vai para lá sim. só brincar. Que delícia. Vai brincar, mas um brincar com a intencionalidade Sim, pedagógica. sim. E o brincar livre também, que a gente estava falando mais cedo, sobre essa ociosidade. Sim. Em que tudo, eu tô com tédio. É. Mas o que é que você faz com tédio? Dia desses eu peguei uma criança na escola, na hora de intervalo, que eu faço o intervalo mais interativo. E aí ela disse assim, eu tô com tédio. Eu disse, mas me conte aí mesmo esse tédio. O que é isso? O que é isso? Porque você acha que você está com tédio? Eu não tô fazendo nada. Mas com tanta coisa para você fazer Por aqui, querer onde é que sempre você fazer se alguma acha? coisa, né? E aí vamos lá para esse lado da produtividade, porque eu tenho que estar o tempo todo com tarefinhas. E muitas vezes, né? Por favor, eu não quero aqui de forma nenhuma, né? Dizer que tem alguém que está certo ou errado, mas Claro. muita gente sobrecarrega a criança com tantos afazeres que esse espaço livre que ela precisa não tem, para justamente ela ter a ociosidade, né? Para ela estar alimentando o tédio ali também. E nesse tédio, esse ócio criativo surge. Sim. Entendeu? Sim, tá aí. E há muito isso hoje também, né? Até conversando com o Alessandro Marim Pietri, a gente falou sobre isso aqui, sobre essa série de atividades que você propõe ali na rotina dessa criança, que muitas vezes você quer preencher aquele tempo da criança, mas que ela precisa desse tempo livre. Então, é o judô, é o balé, é a escola no tempo integral, que a criança já fica lá, já faz 1000 coisas. Então, assim, de balancear isso e entender, né? Exatamente. E aí, quando você, eu falo da rotina, o brincar tem que estar aí naquela rotina. Sim. Por quê? Porque muitas vezes ele pode estar ali só fazendo o brincar, mas e as outras coisinhas também que cabe a ele fazer? Ele saber que ele vai acordar, que ele tem na hora de tomar o seu café, de se organizar para ir para a escola pela tarde. Então, essa noção de tempo é importante para essa criança. Sim. Porque quando chega lá na escola, a gente também tem esse olhar, né? É o momento do lanche, é o momento de parque, é o momento dessas coisas todas. Sim. Então, como é que ele vai se organizando aí? Então, eu penso que quando você... Parece que está assim, a palavra rotina, por exemplo.
Eu já tentei, quando algumas pessoas, ai, rotina. Mas rotina não é coisa chata, não, gente. Dá a ideia de ser chata, né? Mas rotina não é E coisa assim, chata. Rotina, para mim, eu muda aí a palavra organização. exato. E você falou isso, eu me lembrei que eu nunca gostei de rotina, né? E, inclusive, na minha profissão, em geral, jornalistas não gostam de rotina. E quem trabalha em TV, cada dia você vive uma coisa, né? Você tem ali a rotina de um horário e tal, de um deadline, mas, em geral, você conta histórias diferentes. Então, a gente não gosta. E eu comecei a entender o valor da rotina depois que eu tive filho. Pois é. De dizer, opa, agora não é mais no meu tempo. Eu vou almoçar 3 da tarde hoje, eu vou almoçar. Não, tem que ter aquele horário para almoçar. Pois é. Né? O do horário, hoje eu acordei cedo porque eu vou trabalhar cedo. Hoje eu acordo mais tarde, tomo café mais tarde que eu vou trabalhar mais tarde, que eu trabalhei até de madrugada. Então, assim, quando a criança chega, ela chama a gente pra isso, pra perceber que precisa de uma rotina, pra organizar a cabecinha dela mesmo, né? Pois é, são os contornos que a gente precisa dar, né? Sim. Já pensou uma pessoa aí sem esse contorno do corpo, para onde a gente vai? Sim. Né? Então a gente precisa sim estar dando esse norte para as crianças mesmo, e esse espaço do celular, né, que a gente está falando assim muito nesse momento aqui, a gente precisa também estabelecer. Eu entendo que há uma necessidade de equilíbrio, né? Nem essa retirada e nem também essa permissividade toda nos espaços da escola, né? É algo que a gente precisa pensar. E muitas vezes isso foi tirado de uma certa forma, ou responsabilizado a escola, para que isso pudesse acontecer. E, de fato, essa criança, quando sai dali, parece que já sai, não, cadê meu celular, que eu não consigo ficar sem ele? E aí eu vou dar conta de tudo isso nesse curto espaço de tempo que eu tenho. Você trouxe um ponto importante, né? Que assim, pensando, vai que tem essa aprovação. Eu estava pesquisando, né? E vi que um estudo revelou que 60% das escolas já proíbem na sala de aula, no Brasil. Então, assim, esse proibir também pode gerar essa ansiedade pós-aula. Claro. De estou aqui na sala, mas tô pensando no celular. Não nas crianças, mas no adolescente, que já é maior, né? Que já tá ali. Tô pensando no celular. Tô pensando, acabou a aula, chega no carro, não olha nem pro pai nem pra mãe, já quer o celular. Não, as relações são completamente, né, estremecidas, porque eu quero estar com a minha vida social ali, ó, a minha rede social em dia. Então, eu vou ali atualizar, a palavra é essa. Atualizar. Eu vou lá atualizar aquilo que eu estou ali nas minhas horas, principalmente esse que fica em tempo integral na escola. Sim. Né? Quando eu vou chegar ali, eu vou precisar. E aí, como é que eu fico? Não em conversa casa, nem com o pai nem com a mãe, né? Chegou, não quer nem entende? contar o que deve na escola, quer pegar o celular e atualizar a vida. Vamos atualizar a vida, né? Eu vou estar aí conversando com as outras pessoas, eu vou lá pro meu cantinho, no meu quarto. Aí o pai chega assim, mas fulano tá muito isolado, né? Não conversa com ninguém. Como é que a gente pode promover isso no espaço da casa? E muitas vezes a gente também vai lá, enquanto pai, enquanto mãe, nos seus afazeres, também tá lá nesse lugarzinho. Sim. Então, é o que eu falo, né? Esses neurônios espelhos que a gente chama é o que a gente faz com que as outras pessoas olhem e vejam assim, olha, eu estou vendo isso acontecer dessa forma na minha casa, eu vou fazer também. Então, é na criança, é no adolescente, e isso vai se replicando aí na fase adulta, com toda certeza, né? Tem um momento de perceber do pai e da mãe, perceber que há algo ali, dizer, peraí, é preciso ser tratado com essa relação do uso do celular, ou de estar ali com tablet demais, ou no jogo demais, essa questão tecnológica, para esse pai, essa mãe que tá acompanhando, dizer, peraí, não é o comum, tem uma coisa aqui que tá passando do ponto e que lá na frente vai me criar um problema maior. Tá, tem. Eu me distancio dos meus amigos de forma presencial. Eu quero muito ficar sozinho no meu canto, no meu quarto. Há movimentos da família, né? Que são movimentos talvez interessantes de reunião, de todos lá. E ele insiste em ficar naquele lugar, naquele canto, né? Dessa forma. Então, são sinais. O próprio rendimento escolar, muitas vezes, tem essa implicação do uso da tela, né, nesse contexto. Então, assim, o que a gente pode, enquanto família, ir percebendo? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Os sinais são dados e a gente precisa estar atento a isso.
né? Perfeito. Então, essa forma de poder me relacionar até com o irmão, até com a minha mãe, a nível de, por exemplo, de agressividade. O que é que eu vou percebendo? E a gente tem observado muito grupos, né, de amigos em termos de jogos. Então, Sim. o que a gente precisa estar avaliando? Eu entendo que o adolescente, por mais que ele goste, né, do celular, da rede social, de estar ali com o jogo, por exemplo, se a gente não pega ele e traz para junto, em termos de conversar, de mostrar, por mais que seja difícil, né, e a gente às vezes usa o termo, e eu não gosto desse termo, de falar que é um aborrecente, né? É um adolescente que está no processo mesmo de muita transição na vida e que a gente precisa estar chamando um pouquinho para o lado da gente. Quando a gente não faz isso, a gente acaba perdendo, né? É como se fosse assim, vai lá que eu queira trazer essa criança ou esse adolescente de volta e eu não consiga mais. Sim. Aí sim eu vou ter que estar, né, fazendo o meu acompanhamento mesmo, levando o meu filho para esse acompanhamento mais psicológico, porque é necessário, muitas vezes. Eu me lembro, daí falando do adolescente, de uma novela recente assim, mas já deve ter uns Exato. 2 anos, Também né? me Porque depois lembro. que a gente tem filho, a gente para de ver novela, para de ligar a TV, né? Mas Ou assim só que... ver desenho, ou só ver outra coisa mais aí. No meu caso, deu desenho que eu tô querendo ver. Tô assim, não, acaba, a menina fez 2 anos, então peraí, né? Mas assim... E que tinha isso desse adolescente que vivia, você estava falando e eu me lembrando dos sinais, do trancado no quarto, até o dia que a mãe tira, e aí corta a internet, tira, Isso. e ele vai na tomada. Então, assim, parecia uma coisa psicótica Ele já. ficou muito compulsivo naquela Sim, situação sim. e que ele precisava a todo custo, né, ter esse aparelho, esse contato com o outro, esse jogo circulando Sim. o tempo todo na vida. Eu me lembro dessa novela assim. Sim. Eu não assisti não, mas eu vi, porque foi assim. E aí eu voltei a conversar com um aluno meu, ele disse assim, professora, aquilo ali não é verdade, porque eu jogo. Eu digo, como assim não é verdade? Né? Você não vive essa situação de ficar um pouco isolado, de ficar longe da sua família? Não. É porque a televisão quis mostrar isso. Eu digo, será? Olha Será? Né? Então, assim, traz essa realidade para também acordar. Sim, porque assim, há o jogo saudável, aqueles que jogam ali tempo, mas há Claro, aqueles que, exato. né, é um reflexo que da eu passo realidade. a noite praticamente ali jogando. Que não dorme, eu que não se acordo, alimenta. Exatamente. Né? Acaba isso. E aí já traz todo esse universo, né? Tô tentando acompanhar aqui os comentários, já tá subindo rapidinho do pessoal que tá um assunto relevante para discutir. Obrigada. Sempre assuntos relevantes aqui, hein? Olha, eu tô olhando pra cá, minha câmera daqui. Meu Deus, esse negócio de... Tá vendo quanta tela? Quanta muita tela? Muita vendo? tela acaba trabalhando? Vocês estão vendo isso? Tô aqui com 2 delas ainda minha entrevistada. Tá complicado. Mas então... Quanta atenção que você tem que dar, não Não é? é? Não é? A cabeça da assim, ó. Mas assim, e aproveitando e trazendo esse exemplo, né? Se pra mim, a essa altura, nos meus 39 anos, eu digo que é difícil, porque estou aqui com você diante de mim, na nossa conversa, trazendo essa temática, olhando um comentário, olhando uma outra tela, acompanhando por aqui também. Então, se isso para mim, enquanto comunicadora, jornalista, que sou treinada para isso, é difícil. Imagina. Quando a gente pensa na cabeça desse adolescente que tá na sala de aula com o celular na mão, não é? Exatamente. Ele vai ficar ali em meio a tantos estímulos. E qual estímulo, na verdade, é mais atraente para mim naquele momento? Eu vou optar por ele, Sim. né? Então, eu vou brigar aí o tempo todo a minha atenção com esse professor que está ali, tá lá falando, de uma certa forma, com uma aula interessante ou com uma aula Sim. que a gente pode entender que também pode estar no nível de ser tradicional, Sim. de falar somente de outro escutar, e muitas vezes o que a gente chama hoje das metodologias ativas, Sim. que é o que é trazer esse aluno, esse estudante com o protagonismo, para que ele também perceba esse espaço de construção do conhecimento, ele está inserido, né? Então, frente a essas informações todas, o que é mais interessante para mim? Então, a disputa é desleal, muitas vezes, né? Sim. O professor com a tela ali daquele lado. Então, como é que eu vou dar conta disso tudo? Então, eu acredito que muitas vezes essa proibição veio como uma forma de poder dar um basta, talvez, nesse público que também é desmedido no uso das telas. Sim. Mas eu ainda estou no termo do equilíbrio. Eu acho que tem espaço para que você use e para que você também tenha ambientes que não sejam permitidos esse uso.
Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu percebo dessa forma. Eu acho que na palavra proibição, a gente precisa ter um pouco de cuidado, principalmente quando é um público que vai para a escola. E que, assim, o que as pessoas olham hoje em termos da escola? A escola não está sendo muito atraente. Então, eu vou estar com outras coisas muito mais atrativas fora do espaço da escola. Então, é uma briga muito grande, né? E ainda você traz esse, né, esse olhar para a tela. Então, a olhar, a conversa, o dizer que você não vai levar talvez o celular hoje para a escola, precisa estar começando lá atrás. Não é a escola, né? Ela está pagando talvez um preço que não fique mais na responsabilidade, porque ela está com muita responsabilidade. Pois é, Viu? né? Pois é, olha aqui, ó. Eu estipulo um tempo para que eles fiquem, mas nunca acham o suficiente. É um desafio controlar. É. E o adolescente entender, né? De ter esse tempo. É um desafio mesmo de da só gente mais um colocar pouquinho, o né? tempo. Só mais um pouco Aham. e nunca acha que tá bom. Um outro comentário aqui. Não dá para esquecer o avanço das coisas, né? É necessário o controle, mas não dá para proibir. Precisamos avançar aqui as participações que o pessoal tá trazendo. Letícia Carvalho também aqui no chat. Excelente bate-papo. Obrigada, Letícia. Que bom que vocês estão gostando, né? Dessa conversa que traz tantos esclarecimentos pra gente. Com alguém que entende tanto desse assunto, quando a gente fala do ambiente pedagógico, psicológico, dessas crianças e adolescentes. E quero falar, claro, também do seu lançamento já na próxima semana. Pois é. Tô vendo que você trouxe o anterior também, né? Trouxe aqui qual é a cor dessa emoção, né? Sim. Que ele surge justamente quando a gente está na pandemia, né? Então, eu sentia muito que as crianças, quando eu lidava e trabalhava com elas, de que elas estavam sempre felizes. E aquilo foi feliz. Chama a Célia aqui nessa câmera fechada. Feliz, né? Como assim? E aí começávamos o nosso trabalho, nosso bate-papo nas aulas, né? Que a gente tinha. Sim. E elas, uma vez ou outra, elas falavam, pera, mas eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou chateada, eu chorei. Aham. Por que foi que você chorou? Ah, porque a minha mãe me bateu, minha mãe não deixou fazer isso. Aí já surge uma outra emoção. Mas lá atrás a mãe dizia assim, diga que você está feliz. E não dava espaço para essa criança falar sobre o que ela sentia. Sim. Então, qual é a cor da sua emoção? Que é o meu primeiro livro, foi lançado ano passado na Flipacé também, na primeira edição. Ele vem trazer a importância de você falar sobre as emoções primárias. A alegria, o medo, a raiva, a tristeza, o nojo. Aí, dar nomes a essas emoções são importantes. Desde o começo, Desde né? o começo. Eu aprendi isso aqui, viu? Exato. Eu aprendi isso aqui desde no o Mãe começo. Pode, desde o começo. Porque a gente fica aquela coisa de, nossa, mas nessa idade eu já vou dizer isso. E eu aprendi. Que eu trouxe o tema do Divertidamente, que foi um sucesso de bilheteria, Divertidamente 2 aqui no Brasil, né? Que trouxe muita coisa da ansiedade. Mas assim, de dar nomes para que essa criança saiba. Então, assim, O que filha, que eu estou você tá sentindo chateada, agora? né? Tá chateada, tá irritada, de ter até pra ela saber o que é que ela tá sentindo, Pois né? é o que a gente estava falando antes. Não existe um nome que engloba tudo isso. Cada um tem a sua importância, Sim. não é? Então é importante que você aprenda e saiba que o medo tá ali. Já pensou uma pessoa que não tenha medo? A gente tem ali o medo como uma forma de alerta na vida da gente. A raiva é para lhe dizer que tem coisas injustas que estão acontecendo, que você não gosta daquilo, né? Que você, por exemplo, tá feliz por um momento, por uma situação. E é muito legal as crianças já dizerem o que faz elas ficarem felizes, o que deixou ela com raiva, o que deixou ela triste. Então, apesar de ser um livro que pode ter uma linguagem acessível para as crianças, e ela foi feita para justamente acontecer isso, a gente precisa entender que elas não são, que às vezes é assim, essa emoção ruim, positiva, negativa. Eu gosto de usar emoções mais saudáveis e não tão saudáveis, né? Sim. Porque elas trazem aí uns desconfortos na vida da gente e muitas vezes a gente não está sabendo lidar. E aí, no final do livro, eu digo que é importante a gente saber o lugar que cada uma tem. Né? Elas não são boas e ruins, elas precisam ser aprendidas a lidar. Né? Então, aí desde cedo eu preciso desse lugar. E aí vem
é uma outra necessidade também, Sim. que eu venho colocando aqui, que é Léo, o camaleão. Gente, foi tão difícil de dar esse nome aqui. Léo, de onde é que veio o Léo, Emily? Léo, de onde veio o Léo? Ah. Léo, porque eu falei de Do camaleão. Léo, camaleão, Léo? Camaleão. Ah, Veio do camaleão. aí, tá vendo? Né? E por que camaleão, né? Camaleão, eu estava numa feira e Vou como mostrar é ele aqui. importante... Lindo. Eu tava folheando com o Como é Marina em casa. importante é falar um pouco dessa perspectiva de mudança. E para os camaleões, lendo, eu descobri que nem todos eles mudam de cor. Sim. Né? Existem momentos em que eles podem mudar de cor, situações que levam eles a mudarem de cor, mas tem espécies que não mudam, não. E Léo era um desses. E aí tava ali no medo, né? Léo não tô querendo Precisou mudar. ter algo novo. Ele teve a mudança por conta da situação. Isso, exatamente. Mas depois a ideia é fazer Fogo, com né? que cada um... Silvana, hoje eu estava lendo esse livro aqui novamente, quando eu fui me pegar a palavra fogo. O que é fogo? Quando a gente bota um ferro ali no fogo, ele faz o quê? Esquenta, borbulha. Ele se transforma em outra Sim, coisa, se a gente vai se transformar. Sim, Pois se transforma. Quando eu me peguei lendo a palavra fogo, que aconteceu naquele ambiente, houve todo um processo de mudança dele, Sim. de percepção. Ele pôde sentir tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ele pôde escolher. Eu quero continuar assim, verdinho, sabe? Então, a busca de Léo é entender que eu posso ser eu mesmo. Né? E quantas vezes eu tenho hoje crianças que muitas vezes, eu não vou brincar mais com fulaninho não, porque não quer ser mais minha amiga. Isso tem percebido muito nas meninas. Sim. Nas meninas, não quero muito brincar com fulaninho não, fulaninho não quer mais brincar comigo, não quer ser mais minha amiga. Isso causa uma dor, sabe? Sim, porque... Nelas. Ai, gente, eu tinha tantas amigas, né? Dá uma dó, assim, quando eu ouvi isso hoje, E né? Léo, por mais que ele tivesse os amigos dele aí na floresta, né? E cada um querendo saber por que ele ficava observando tudo, não mudar. Ele diz assim, mas eu quero ficar mesmo aqui desse jeito, né? Sim. A gente não sabe se ele vai ser feliz para sempre, mas até então ele foi feliz. Sim, desse jeito. Ele foi feliz. Então, Desse jeito. o objetivo é fazer com que você vá se percebendo, se conhecendo, né? Sabendo dessa necessidade de agora eu quero mudar um pouco, agora eu não quero. E entender que isso é um processo mesmo. Então, o Léo não vai ficar somente para as crianças, não. Eu acho que já está chegando também para um público maiorzinho também, né? Exatamente. Perfeito. Que coisa boa, que papo bacana. Quero te agradecer por estar aqui comigo hoje, né? Também lembrar que o dia do lançamento, para quem está vendo ao vivo agora no YouTube, mas o YouTube é uma coisa que fica aí para a vida, esse nosso bate-papo, mas será lançado na Feira Literária de São Sebastião do Passé, a Flipacé, no dia 27. No dia 27, às 10 horas da manhã, lá no nosso coletivo de autores sebastianenses. Sim. Nós teremos outros coletivos, né? Mas ele vai estar lá. Eu também vou estar lá. Que maravilha. Participando da Flipacé. Coisa boa. Minha terra também, né? Eu sei. É sempre bom prestigiar a terra, né? Pois é. Sempre bom. E movimentos também. assim que incentivam a nossa cultura, né? Que incentivam escritores baianos, né? E pra gente incentivar, gente, ó, criança vê isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Cheirar, tocar, folhear. Você sabe, eu sou ainda moda antiga. Livro eu não gosto pelo celular. Esse negócio de e-book, eu tô falando, folhear, gosto cheirar, de folhear, né? Ver o novo que tá ali. E ainda por cima vai... E quando a gente vai criando isso desde o início ali, eu acho que eles já têm um outro olhar, é uma baseado outra na minha forma vivência, da gente pelo menos. usar o celular. Porque nós temos outros recursos para explorar. Pois é, exatamente. A criança que gosta muito da arte, por exemplo, ofereça aí argila, ofereça massa de modelar, ofereça lápis de cor e papel, para você ver quanta coisa não sai. Quanta coisa surge. Perfeito. Obrigada por esse bate-papo comigo hoje aqui. Foi um prazer imenso conversar contigo. Emily Lima. Aê! Agora não esqueço mais, Emily Lima, neuropsicóloga e escritora aqui comigo. Neuropsicopedagoga. É um nome imenso. Neuropsicopedagoga. Eu escrevi psicóloga. Falei errado. E psicóloga, ou seja, entende da pedagogia, entende da mente, entende da infância, entende da didática. Por isso que esse bate-papo foi tão maravilhoso. Perfeito. Tá bom. Deixa o seu Instagram para quem tá acompanhando a gente, também te seguir nas redes sociais. Então, o meu Instagram é @EmilyLimaPsi,
né? Então, eu estou lá passeando, trazendo conteúdos legais, trazendo sempre a literatura, né? Para o meu trabalho também, como pedagoga, como neuropsicopedagoga e psicóloga também, tá? Perfeito. Tá joia. Quero agradecer você por esse espaço também de trazer Léo e também com a cor da sua emoção para que cada um conheça. Ah, eu que Tá bom? agradeço, eu que Obrigada a agradeço, você. viu? Espaço sempre aberto aqui no Mãe Pode. Quero agradecer a sua audiência, você que tá aqui comigo sempre, que tá aí ativando o sininho, indicando para os amigos, acompanhando. Seja sempre muito bem-vindo. Toda quinta-feira um bate-papo aqui, um espaço aberto pra gente conversar sobre maternidade, sobre essas vivências. Um beijo, até a próxima quinta. Tchau, tchau.